Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui às nossas aulas aqui do canal 10 Químicas Foco na Questão. Vamos continuar trabalhando aí com os conteúdos de estudo dos gases e hoje eu resolvi trazer aqui para vocês uma questão do concurso público de 2009 para técnico de laboratório do Instituto Federal da Paraíba. A questão em si, o que a gente tem para discutir é muito simples. Ela vai relacionar a teoria cinética molecular dos gases, que a gente já viu em um exercício, se não me engano, de um concurso da Polícia Científica. Mas, a partir desse exercício, eu quero usá-lo como alicerce, como ancoragem, para a gente estar discutindo também a distribuição de Maxwell e fazendo algumas comparações aqui com alguns aspectos termodinâmicos que eu acho pertinente, aproveitando o escopo aqui do exercício. Então vamos lá. A energia cinética de uma espécie em um estado gasoso pode ser quantificada por um conjunto de variáveis, como tamanho das moléculas, temperatura e interação entre as moléculas. Assinale a alternativa que apresenta a equação que relaciona a velocidade molecular C, ele designou de C, tá? Nos casos vou designar como V, que só para a gente não confundir, com a temperatura T. Então ele quer saber quais dessas expressões aqui que relaciona a velocidade em função da temperatura. Bem, pessoal, no vídeo, se não me engano, da aula anterior que a gente tratou, é uma questão relacionada de difusão e efusão dos gases, a gente viu a lei de Gram, que é expressa por essa relação de proporcionalidade. A gente viu que tanto a velocidade de efusão quanto de difusão, ela é proporcional ao inverso da raiz quadrada da massa molar de um gás. Então vamos entender isso aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um gás, se a gente está considerando só o parâmetro, a massa molar dele, está desconsiderando a temperatura, a velocidade de um gás ela vai ter que ser proporcional ao inverso da raiz quadrada da massa molar. Ou seja, gases com massas molares menores vão ter velocidades mais elevadas de difusão e difusão do que gases com massas molares maiores. Então é de se esperar, se a gente tem lá um recipiente com oxigênio e outro com hidrogênio, ambos os recipientes à mesma temperatura, que o movimento ali, que as velocidades do gás hidrogênio seja maior que do oxigênio, certo? Mesmo com a mesma temperatura, pessoal, certo? Então, a velocidade é diferente da energia cinética. A energia cinética ia ser a mesma. Isso pode ser uma ótima questão para a gente de pegadinha no concurso. A energia cinética ela vai ser função somente da temperatura. Porém, a velocidade não. Então, a gente não pode confundir. A energia cinética é proporcional à velocidade, mas ela não é a velocidade. Então, se eu tiver oxigênio dentro do recipiente, hidrogênio dentro do outro, ambos à mesma temperatura, a velocidade das moléculas de hidrogênio no estado gasoso vão ser maiores que a do oxigênio, de acordo com a lei de Gram. Então, pessoal, é de se esperar, baseado na lei de Gram, a lei de efusão e de difusão, que o movimento das moléculas ali também obedeça essa relação de proporcionalidade. Então, a partir da lei de Gram aqui, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Quais? Aquelas que não respeitam essa relação de proporcionalidade entre a velocidade e o inverso da raiz quadrada. Quais são elas? Essa aqui é uma. A gente pode cortá-la aqui. Ó. Então, essa aqui a gente já pode cortar, certo? Essa aqui é a alternativa que a gente não pode ser essa. Por quê? Ela é raiz quadrada elevada ao meio. Ela está uma relação aqui de proporcionalidade entre a raiz quadrada e a massa molar, porém é meio. Essa aqui a gente mantém, essa aqui a gente mantém, porque elas estão de acordo com a lei de Gram. Essa aqui a gente corta. Então aqui a gente ficaria na dúvida entre duas. Então resta saber agora qual é a relação com a temperatura. Bem, pessoal, essa equação aqui tem jeito de deduzir. E dar um vídeo muito longo, a gente pode até gravá-la. A dedução, ela parte das relações, aqueles postulados que a gente já viu da teoria cinética dos gases, junto com equações da mecânica clássica. Então, eu vou adiantar aqui. A velocidade, pessoal, que eu vou falar isso para vocês, a velocidade da molécula, a velocidade média das moléculas no estado gasoso, ela é igual a raiz quadradas de 3 meios de RT sobre M. Então, essa aqui seria a alternativa correta, beleza? Então, pessoal, eu vou mostrar que essa equação aqui, talvez você não lembre disso, não ia lembrar dessa equação, e para chegar nela numa prova de concurso é muito complicado, né? A gente deduzir ela. Então, essa equação aqui a gente tem que ter que memorizar, que a velocidade média é igual, de uma molécula em estado gasoso é igual a raiz quadrada de 3 meios de RT sobre M. Mais do que memorizar, pessoal, é entender qualitativamente o que ela expressa. Isso quer dizer que gases em temperaturas maiores, por exemplo, se eu tenho duas situações, eu tenho um gás A e um gás B, certo?
e o mesmo gás, por exemplo, eu tenho oxigênio num recipiente a 10 graus e oxigênio em outro recipiente a 20 graus, a velocidade das moléculas, média das moléculas de oxigênio no recipiente a 20 graus vai ser maior do que a de 10, porque tem uma relação aqui de proporcionalidade direta. Então, ou seja, se a temperatura aumenta, eu também tenho um aumento da velocidade. Por outro lado, pessoal, se eu tenho, só para a gente entender qualitativamente, se eu tenho agora oxigênio e hidrogênio na mesma temperatura, em recipientes diferentes, e o problema é perguntar quais deles têm as maiores velocidades das moléculas médias, vai ser o hidrogênio. Por quê? Tem uma relação de inversamente proporcionalidade com a massa, ou seja, as moléculas que têm massa molares menores vão ter as maiores velocidades. Só que aqui, pessoal, um aspecto que a gente tem que frisar aqui é que isso aqui é velocidade média. Vamos pensar aqui, eu tenho 10 litros, eu estou dentro de uma sala, quer dizer que tem 1 metro cúbico de ar. Então tem lá majoritariamente nitrogênio. Vamos considerar o ar ali só como nitrogênio, só para fins didáticos. Vocês acham que todas as moléculas de nitrogênio vão estar com a mesma velocidade, pessoal? A gente vai ter zilhões ali, da ordem de 10 a 23, se a gente chegar a ter 1 mol de nitrogênio, se a gente tiver 28 gramas de nitrogênio ali. Então, a gente vai ter muitas moléculas. É praticamente impossível, estatisticamente, que todas estejam com a mesma velocidade. Então, existe uma distribuição probabilística que chama de distribuição de Maxwell, que a gente vai entender ela aqui logo a seguir. Antes disso, eu só queria fazer um alinhamento aqui, que essa equação está totalmente de acordo com alguns aspectos termodinâmicos. A gente vai ver lá, quando a gente começar a ver a parte de termodinâmica, principalmente relacionada à primeira lei, que existe um princípio que chama princípio da equipartição da energia, que ele fala que a energia interna, ou seja, a variação da energia interna, desculpa, ela vai ser igual a 3 meios de R delta T. Aqui tem um delta. Ou seja, a energia interna, que é a energia somatória de todas as energias das moléculas, ela vai ser igual a 3 meios de RT, delta T, ou seja, variação da temperatura. Ou seja, só vai haver variação da energia interna se houver variação da temperatura. Você deve estar perguntando, professor, o que isso tem a ver com isso aqui? A gente vai mostrar que essa equação aqui, do modelo cinético molecular dos gases, além de estar de acordo com a lei de Gram, no que se refere ao aspecto das massas molares, porque a lei de Gram não faz menção à temperatura aqui, nesse caso, dessa equação, ela também está de acordo com essa perspectiva termodinâmica. Então, aqui a gente tem, de acordo com um modelo, que moléculas no estado gasoso monoatômicas, por exemplo, o gás aqui, hélio ou neônio, a variação da energia interna vai ser 3 meios de R delta T. E a gente sabe também que, por considerações práticas, quando a gente trata de um gás ideal, a gente despreza o componente de energia potencial, que é estritamente em função das interações intermoleculares. Então, a energia interna é igual à energia cinética. Então, eu vou mostrar, a partir dessa igualdade aqui e com essa relação, que eu posso chegar dessa equação aqui nessa equação e mostrar que essa equação está de acordo termodinamicamente. Bem, você deve perguntando, mas eu já resolvi o exercício aqui, não preciso disso. Bem, o foco do canal é utilizar o exercício como suporte, alicerce e âncora para estar inserindo novos conhecimentos. Então vamos lá, provar. Poderia ser uma questão dissertativa e provar. Mostre que essa relação está de acordo com a variação da energia interna para um gás monoatômico, de acordo com a primeira lei, com o princípio da equipartição da energia. Então, a gente vai partir disso aqui. A gente sabe que a energia cinética, lá da mecânica clássica, ela é igual à massa, que a gente vai considerar como uma massa molar, né? Vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa velocidade aqui é a velocidade média das moléculas que a gente está tratando. E como é velocidade média, eu posso substituir essa velocidade por essa expressão que a gente já viu, que é aqui me dá a velocidade média das moléculas no estado gasoso. Então, onde tem V ao quadrado, eu vou colocar a raiz de 3RT sobre M. Então, eu coloquei aqui, certo, pessoal? Então, beleza. Coloquei aqui. E aonde tem V ao quadrado, eu vou colocar a raiz de 3RT sobre M. Coloquei isso tudo. Então, fica essa raiz elevada ao quadrado. Então, se eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, eu corto isso aqui e somo com a raiz, certo? Aí, quando eu sumir com a raiz, vai ficar massa vezes 3RT sobre 2M. Eu corto o M com M e vou chegar que a energia cinética é igual a 3RT dividido por 2. Então, se eu estiver considerando, aqui no caso, não vai ter o delta, né? Porque eu estou considerando a energia cinética e não a variação dela. Então, vai ficar apenas U, vai ser igual a energia cinética.
Mas se eu estiver considerando uma variação da energia cinética, então eu posso reescrever essa equação aqui dessa forma, que vai ficar a variação da energia cinética das moléculas vai ser igual a 3R ΔT sobre 2, que é igual a ΔU. Então, aqui eu provo que essa equação está de acordo com aspectos termodinâmicos. Se não tiver, tem alguma coisa errada, né? A gente não pode estar tratando uma coisa que está indo contraditoriamente à termodinâmica. Então, a gente tem que analisar. Agora, vamos voltar aqui para o caso que eu falei, que essa relação, que a velocidade é dada pela raiz de 3 meios de 3RT sobre a massa molar, é a velocidade média. Igual eu falei, pessoal, se a gente tem lá 10 litros de nitrogênio, a gente não pode pensar, ter a inocência de pensar que todas as moléculas, aqueles zilhões de moléculas, aquela infinidade de moléculas vão ter as mesmas velocidades. Elas vão estar, essa velocidade que a gente acha é uma velocidade média. Então, o que seria a velocidade média? É somar todas as velocidades de todas as moléculas e dividir pelo número de moléculas. Então, ela tem uma velocidade média, que vai representar a velocidade como um todo. Então, quando a gente está trabalhando com uma amostra muito grande de entidades e a gente quer saber propriedades dela, a gente trata como a média, né? Que vai representar a população ali como um todo. No entanto, pessoal, se a gente quiser fazer um estudo estatístico, probabilístico melhor das velocidades do gás, a gente vai ter que usar a distribuição de Boltzmann, que vai ser uma ferramenta muito útil para a gente estar verificando a velocidade das moléculas em faixas de temperatura, como que elas vão estar distribuídas. Então, a gente tem a distribuição aqui, a gente tem 3 regiões. Essa região azul aqui, que é mais estreita, as regiões vermelhas e verde, que, respectivamente, vão tendo um grau de achatamento maior aqui dessa curva que são delimitadas. O que a gente pode observar aqui? Que quando a gente está falando da curva aqui delimitada pela cor azul, a gente tem pouquíssimas moléculas. Ó, observe aqui, a gente tem poucas moléculas com velocidade alta. Ó. O máximo de velocidade que a gente tem é aqui, ó, essa região aqui. E vamos lá cruzar no eixo da fração. Olha. Esse eixo aqui, pessoal, é o número de moléculas, é a fração de moléculas, e aqui é a velocidade. Então, esse gráfico aqui, pessoal, ele mostra a fração de moléculas que tem determinada velocidade. Então, a região delimitada pela área azul aqui, a gente vê que a gente tem pouquíssimas moléculas com velocidades altas. Olha. E muitas moléculas dentro dessa faixa aqui, ó, desse meio aqui. Ó. A gente tem uma fração elevada, olha, de moléculas dentro dessa faixa. Então, aqui, possivelmente, essa vai ser a velocidade média ali das moléculas. Se eu vou passando de B para C, eu vou vendo que ela vai achatando mais, de forma que o quê? Eu vou ter mais moléculas agora com velocidades altas. Ó, a velocidade está aumentando aqui, né? Então, aqui agora, eu já tenho moléculas com essas velocidades aqui. Ó. Eu já tenho uma fração de moléculas aqui, ó, uma fração de moléculas correspondida por esse ponto, com essa velocidade. E se eu continuar na curva C agora, olha aqui, eu já tenho uma região aqui, ó, essa região aqui, com velocidades mais elevadas ainda, o que eu não vi em B nem em C. Mas o que faz diferenciar o comportamento de A, B ou C? Bem, pessoal, como já é de se esperar, a temperatura. Então, como que a gente vai relacionar isso com a temperatura? Essa região delimitada pela linha verde aqui, vai ser o gás que vai estar numa temperatura maior. Certo, pessoal? Então, o gás que vai estar numa temperatura maior vai ser o gás que vai ter a maior probabilidade de moléculas com maiores velocidades. Aqui, pessoal, vocês viram que eu fiz a relação aqui já contrária. Se eu pedisse para a gente colocar em ordem crescente de temperatura, eu falasse, esse gráfico representa a distribuição de velocidade das moléculas de um gás, de 3 gases oxigênio, de 3 amostras de oxigênio em 3 temperaturas distintas. Coloque em ordem crescente as temperaturas, em ordem crescente, então da menor para maior. Como que eu ia fazer isso? Como que eu ia, só pelos aspectos da qualidade do gráfico qualitativo, eu inferir isso? Bem, a amostra que vai ter o gás com menor temperatura vai ser aquela que eu vou ter menos moléculas com velocidades altas, ou seja, a C. Então, a C vai ser aqui vai ter a menor temperatura. Posteriormente, a B vai ter que ser a temperatura intermediária e a A, aquela que tem a maior temperatura. Então, A vai ser aquela que tem a maior temperatura. Certo, pessoal? Então, a gente pode colocar aqui, a gente colocou em ordem crescente, que B vai ser maior que C
e T vai ser maior que B. Beleza? Agora, a gente pode estar falando também de outro parâmetro, que é a massa molar. Então, a massa molar, ela também pode diferenciar essas curvas aqui, não só a temperatura. Agora, vamos supor que eu tenho uma situação em que eu tenho três gases diferentes na mesma temperatura. Vamos supor lá, eu tenho oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Então, eu vou escrever aqui. Vamos supor aqui que eu tenho oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Então aqui, oxigênio, massa molar 32, nitrogênio 28, hidrogênio 2. Então são as massas molares respectivas aqui. Então eu pedi isso aqui por uma questão discursiva para relacionar esses grafos com as respectivas moléculas. Como que eu ia fazer isso? Bem, pessoal, moléculas com a massa molar menor vão ser aquelas em que a gente espera encontrar, onde a gente vai encontrar o maior número de moléculas com a velocidade alta. Então, dessas três possibilidades aqui de gás, a representada por A é a que teria a amostra de hidrogênio. Então, A seria hidrogênio. Por quê? É o gás com a menor massa molar, e o gás com a menor massa molar é aquele que vai apresentar as maiores velocidades. Então, aqui, ó, a faixa aqui, ó, na A, é a região onde eu apresento as maiores faixas de velocidade. Tem mais moléculas dessas três possibilidades, é onde eu vou encontrar o maior número de moléculas com velocidades elevadas. Depois, eu vou ter nitrogênio. Então, o B vai ser o nitrogênio. Por que o nitrogênio? Porque a massa molar dele é 28, ela é maior que o nitrogênio. Então, à medida que eu aumento a massa molar, eu diminuo minha probabilidade de achar moléculas com velocidade alta. Tanto que eu vejo aqui, ó, eu já não tenho moléculas mais nessa faixa aqui dentro da curva delimitada pela cor vermelha. Então, aqui, ó, a minha probabilidade diminui de encontrar moléculas com velocidades elevadas, em função do aumento da massa molar. E por fim, C, que vai ser o gás com maior massa molar, que seria o oxigênio, 32 gramas por mol. Então, em C, a probabilidade de eu encontrar moléculas com velocidades elevadas aqui vai ser a menor de todas. Então, a massa molecular também, ela vai inferir aqui. Então, a gente vê que a massa molecular de C, ela a massa molecular da amostra C, ela vai ser maior do que a B, que vai ser maior do que a A, certo? Então, essa aqui vai ser a massa molar maior, a intermediária e a menor massa molar. Então, pessoal, o que a gente tem que entender aqui é que a gente tem a velocidade média das moléculas, que é calculada pela raiz de 3RT sobre massa molar, e que a gente tem a distribuição das moléculas. Então, só para a gente dar um exemplo aqui. Vamos diferenciar aqui para a gente dar um exemplo para finalizar. Vamos supor lá que agora a gente tem três amostras de gás, do mesmo gás, oxigênio. Então, a amostra A, a amostra B e a amostra C. Igual a gente está aqui, supondo que isso aqui tudo é oxigênio, esquece isso aqui que eu escrevi. E eu falo que esse oxigênio, que as três recipientes estão em temperaturas 30, 20 e 10. Eu quero saber quais desses gráficos representam aquela dada amostra. Então, tem 20, 30 e 10. Então, a maior temperatura vai ser representada, o recipiente de maior temperatura vai ser aquele representado no gráfico onde eu tenho as maiores velocidades, onde aparece a maior fração de velocidade. Por quê? Velocidades elevadas são em temperaturas elevadas. Então, esse aqui seria a amostra de 30 graus. Por outro lado, pessoal, a amostra de menor temperatura seria aquela onde eu teria as moléculas com menores velocidades. Ou seja, com um número pequeno de moléculas com alta velocidade, que seria essa faixa aqui, delimitada pela região azul. E a intermediária seria que teria 20. Agora, se eu esquecesse a temperatura, falasse que eu tenho três amostras, A, B e C, todas elas de gases distintos, a mesma temperatura, igual eu coloquei oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, e pedisse para relacionar o gráfico que melhor representa aquele recipiente, os respectivos recipientes, eu ia olhar. O recipiente que tem hidrogênio é o que tem moléculas com menor massa molar. Então, se ele tem as menores massas molares, eu espero que a probabilidade de eu encontrar moléculas com velocidades elevadas nele seja maior do que a do nitrogênio e oxigênio, que tem massas moleculares maiores. Então, a relação é essa, pessoal. Amostras com temperaturas elevadas
vão ter uma probabilidade maior de encontrar moléculas com velocidades elevadas. Amostras com gases com massas moleculares pequenas vão ser aquelas que têm uma probabilidade maior de se encontrar as moléculas em velocidades maiores em comparação com uma amostra que tenha um gás com a massa molar mais elevada. Um gás com a massa molar mais elevada, a probabilidade de encontrar moléculas com alta velocidade é menor, certo? Então, se eu tiver uma mistura de gás equimolar ali, tiver oxigênio e nitrogênio misturados, uma atmosfera composta de oxigênio e nitrogênio na mesma proporção de moléculas, a probabilidade de eu achar uma molécula com alta velocidade vai ser sempre uma molécula de nitrogênio, porque ela tem uma massa menor do que a do oxigênio. Beleza, pessoal? Hoje pode ter ficado um pouco confuso aqui, a gente pode gravar outra aula só com uma questão de distribuição de Boltzmann, mas é isso que eu tinha para falar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, interajam aí. Se não gostou também, pode dar o desgostei aí, o desgosto da discórdia. Mas é isso aí. Espero que o vídeo tenha serventia para vocês e se vocês gostaram e realmente serviu para alguma coisa, que possam estar compartilhando ou criticando aí, para a gente estar sempre melhorando. Porque o foco aqui é, como eu também estou em fase estudando, me preparando para sempre concursos, eu estou dividindo essa rotina de estudo com vocês e à medida que eu vou resolvendo exercícios, vou compartilhando com vocês também. Então é isso aí, abração e até o próximo vídeo do 10 Químicas Foco na Questão.